Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho então de produtos notáveis, resolver mais alguns exercícios. Agora a gente vai resolver exercícios do produto da soma pela diferença e mais um exercício de fatoração, na verdade, para aprender a colocar fator comum em evidência, tá? Então, começando pelo produto da soma pela diferença. Então, já fiz um vídeo antes do quadrado da soma e do quadrado da diferença, você pode conferir depois. Então, qual é a diferença aqui? Aqui eu não tenho o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Eu já tenho uma multiplicação escrita, então produto, porque é uma multiplicação, de A mais 2 vezes A menos 2. Então, o produto de uma soma por uma diferença. O que isso vai mudar? Vamos realizar a primeira para entender a diferença. Então, eu vou fazer a multiplicação distributiva assim como no quadrado da soma e no quadrado da diferença. Então, primeiro elemento daqui vezes o primeiro elemento de lá. Então, eu vou ter A vezes A, que dá A ao quadrado. Depois, o primeiro elemento daqui com o segundo de lá. Então, eu vou ter mais A vezes menos 2. Isso dá negativo 2A. Agora, continuando a multiplicação, segundo elemento daqui com o primeiro, mais 2 vezes A, o A também é positivo, então vai ficar mais 2A. E por último, o 2 multiplica o outro 2, esse 2 é positivo, esse 2 é negativo. Mais vezes menos, menos 2 vezes 2, 4. Eu vejo os elementos que sejam iguais, que tenham a mesma letra com o mesmo expoente, ou número sozinho, para unir. Nesse caso, eu posso unir os elementos aqui do meio, porque os dois elementos estão multiplicando a letra A. E aí, o que vai acontecer aqui no meio? Eu vou repetir o A quadrado que estava lá no início sozinho, e aí eu tenho menos 2A mais 2A. O que acontece aqui? Tem que lembrar um pouquinho dos números inteiros e operação com inteiros. Estou devendo 2A, paguei 2A. O que acontece? Não tenho mais nada. Acabou o 2A. Eu devia 2A, paguei 2A. Zerei o 2A. Então, essa parte aqui do meio vai zerar, vai virar zero. E eu vou ter apenas a última parte ali, o menos 4, que vai continuar. Então, quando a gente tem o produto da soma pela diferença, a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo o quadrado do primeiro elemento, digamos que a multiplicação seja A mais B, desse tipo, vezes A menos B, que seja o produto da soma pela diferença deste tipo. Isso aqui vai resultar em o quadrado do primeiro elemento menos o quadrado do segundo elemento. A gente vai ter resultados desse tipo. Então, fazendo o próximo, letra B. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes mais 4, os dois são positivos, mais 4y. Menos 4 vezes y, positivo com negativo dá negativo, 4y. Menos 4 vezes mais 4 dá menos 4 vezes 4, 16. Aqui no meio, mesma coisa de novo. Mais 4y menos 4y, um vai estar anulando o outro. Então, vai sobrar y ao quadrado menos 16. Sempre vai acontecer a mesma coisa no produto da soma pela diferença. Lembrando que os elementos são iguais. É t e 6 na letra C e t e 6. O que muda é que um é soma e outro é diferença, é subtração. Então, usando a regra geral, eu vou ter que o quadrado do primeiro elemento menos o quadrado
do segundo elemento, usando a regra direta, mas se você fizer distributiva, vai ver que no meio eu vou ter menos 6t mais 6t, que vai se anular. Na letra D, mesma coisa, o quadrado do primeiro elemento, lembrando que quando eu tenho um número e uma letra, eu tenho que cuidar para fazer o quadrado do número e o quadrado da letra. Não pode esquecer de fazer o quadrado dos dois. Menos o quadrado do segundo elemento. O segundo elemento é b, então b ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença é mais fácil, né? Mais rápido também de fazer do que os outros. E aí aqui um exercício 4. No outro vídeo eu já fiz um exercício 1 e 2. No exercício 4 eu tenho fatórios polinômios, colocando em evidência o fator comum em cada um deles. Ou seja, está sendo pedido que vocês verifiquem nesses polinômios que existe algo em comum no primeiro termo e no segundo termo. E no terceiro termo, quando for o caso. Então, que vocês coloquem em evidência o que é comum nos dois termos. Em evidência é aquilo que a gente coloca fora do parênteses e que depois, em uma multiplicação distributiva, faria voltar a isso aqui. Então, 4R e 12. O que esses monômios, cada um deles, tem em comum, que a gente pode colocar em evidência? A letra R só tem no primeiro elemento, então eu não posso colocar na frente no parênteses, porque não tem no segundo elemento. Mas eu posso colocar um número em evidência, que vai se repetir para os dois. Que número é esse? Número 4, eu posso colocar em evidência. Por quê? Se dentro do parênteses depois eu colocar o R, quando eu fizer a multiplicação, eu volto para 4 vezes R, 4R. O sinal tem que continuar sendo o positivo. Qual vai ser o segundo elemento para que eu volte, depois de uma multiplicação, a ter o 12? 4 vezes o que vai voltar a ser o 12? 4 vezes 3. Isso aqui significa colocar o fator em evidência. Eu coloquei o 4 em evidência porque, se eu voltar e fizer essa multiplicação distributiva, eu volto ao que eu tinha antes. Vamos ver? Se eu fizer 4 vezes o R, eu volto a ter 4R. 4 vezes mais 3, 12. Mais 12. Então, eu volto a ter o que eu tinha antes. Então, essa que é a ideia, tá? Da mesma forma, na letra B. O que eu posso colocar em comum fora do parênteses? A letra X eu só tenho no primeiro elemento, não tenho no segundo, então não posso colocar em evidência. Mas eu posso colocar um número em evidência do lado de fora. Que número que eu posso colocar? Posso colocar o 5. Dentro do parênteses eu vou colocar como primeiro termo a letra X. O sinal vai ser menos. E qual é o número que eu tenho que colocar? O 4. Por quê? Se eu fizer a distributiva, isso aqui vai virar 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 4, 20. Eu volto ao polinômio original que eu tinha antes. Nessa aqui, letra C, o que eu posso colocar em evidência fora do parênteses? Eu posso colocar alguma letra em evidência fora do parênteses? Tem alguma letra que se repete nos 3 termos? Tem. Se vocês olharem, a letra X repete nos 3 termos. Então, eu consigo colocar o X fora do parênteses. Além do X, eu posso colocar algum número? Se vocês olharem, o 15, o 10 e o 5 têm em comum o quê? O número 5. São todos múltiplos de 5. Então, se eu colocar 5x em evidência, o que eu tenho que colocar dentro do parênteses? No primeiro elemento, eu vou ter que colocar 3, porque 3 vezes 5 volta a ser o 15, e eu tenho que colocar x elevado ao quadrado.
x ao quadrado vezes x vai virar o x ao cubo. Mais, que número eu tenho que colocar agora? O 2, porque 2 vezes 5 vira o 10. Como aqui é x ao quadrado, eu tenho que colocar um x junto do 2, para que x vezes x volte a ser x ao quadrado. Continuando, menos, aqui eu tenho 1xy. Eu posso escrever o número 1 e posso deixar sem escrever esse número 1. Se não está escrito 1, é porque existe 1 na frente da letra. Mas vou deixar aqui só para ficar claro. Então, 1, que vezes o 5 vai voltar a ser o 5. A letra x já está aqui na frente, então eu não preciso repeti-la aqui, mas eu preciso colocar o y. Se eu não tivesse colocado esse 1, estaria correto também, porque menos 1y e menos y é a mesma coisa. Desculpa. E por último, o que eu tenho de igual nos dois elementos, para colocar em evidência? Na letra D, eu tenho o x. Então, o x eu coloco em evidência, e dentro do parênteses, o que me resta colocar? X, porque x vezes o outro x vai voltar a ser x ao quadrado, menos y, porque x vezes y dá xy. Então é isso, gente. Espero que não tenha ficado muita dúvida, que vocês tenham conseguido entender. Obrigada e até a próxima.